Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês que estão conectados conosco também, são muito bem-vindos hoje, participando desse culto de celebração. Glória a Deus. E falando do Evangelho da Graça, hoje, mais uma vez, eu quero compartilhar a respeito do Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar dessas três verdades mais poderosas que nós temos na Palavra de Deus. São três verdades que devem ser a base da nossa vida cristã. Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 9. Eu amo esse versículo, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Nesse versículo aqui nós temos o tripé da base da nossa fé. Aqui quando fala que nós somos achados nele, nós devemos ser achados nele. Que todos aqueles que são achados nele. Então aqui já tem uma mensagem tremenda que Deus trouxe para nós. Durante todo o Velho Testamento, os profetas clamavam, as pessoas piedosas clamavam para que o Messias prometido viesse. Nós temos Isaías clamando lá, proclamando, bradando aos céus, ó se fendesses os céus e descesse, né, e os gravetos queimassem na sua presença. Isaías estava clamando para que o céu se fendesse e viesse a bênção de lá. E nós estamos aqui hoje e podemos falar ao contrário de Isaías, os céus já se fenderam, Jesus já veio, e hoje nós podemos viver na presença dele, podemos ser achados nele, porque agora nós estamos aqui, baseado no que está falando, completamente de graça, nós podemos ser achados em Cristo, completamente de graça, não tendo justiça própria que procede de lei, apenas a fé, apenas pela fé, nós somos achados nele. E aí fala dessa justiça que procede de Deus, que é um dom de Deus, que foi um presente de Deus. Então nós podemos ser achados nele, única e exclusivamente, porque nós cremos na obra da cruz. Então esse versículo aqui, ele fala desse tripé, no qual a nossa vida cristã deve estar fundamentada, alicerçada. Ele fala aqui do amor de Deus, da justiça de Deus e do favor imerecido de Deus na nossa vida. Que a graça de Deus, a graça é esse favor imerecido. E essas três coisas, o amor de Deus, a justiça de Cristo e esse favor imerecido, estão relacionados, todos eles estão relacionados. E na verdade esses três assuntos compõem o Evangelho da Graça. Todas as vezes que estamos falando do amor de Deus, estamos falando do Evangelho da Graça. Todas as vezes que estamos falando da justiça de Deus, estamos falando do Evangelho da Graça. Todas as vezes que estamos proclamando o favor imerecido, através do qual nós podemos receber todas as coisas da parte dele. Estamos falando do Evangelho da Graça, que é esse Evangelho que nós pregamos aqui todos os domingos. Todos os domingos nós estamos anunciando aqui o Evangelho da Graça, que é essa mensagem que salva, que cura, que restaura, que liberta os crentes. Tem muito crente oprimido, tem muito crente vivendo como se estivesse debaixo de maldição. Mesmo a Bíblia falando claramente, não precisa de interpretação, não precisa fazer uma exegese. Agora, pois, já nenhuma condenação há. A maldição vem sobre aqueles que estão debaixo de condenação. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Esses três assuntos são os mais importantes que nós temos para pregar na palavra de Deus. O Evangelho da Graça é Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Ele trouxe a boa nova, a boa notícia. E Ele mesmo é essa boa notícia que se cumpriu todas as profecias. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. A lei que condena, que traz maldição, foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça, o favor imerecido e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Nós vivemos na nova aliança, na dispensação da graça. Não há nada mais importante de nós compreendermos que o próprio Jesus é a graça de Deus. Quando os céus se fenderam há 2000 anos atrás, e Ele veio e se estabeleceu aqui na terra e plantou o reino de Deus, do qual nós fazemos parte. Não somos dessa terra, pertencemos ao reino. Quando nós cremos nele, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da maravilhosa luz. Essa é a mensagem que nós devemos pregar para quem está no império das trevas. Ontem nós saímos aqui do encontro cheio do Espírito Santo.
E aí eu tive que parar nesse posto que tem aqui, o posto BR. E lá nós vimos a diferença, assim, clara. Aqui nós estamos no reino da maravilhosa luz. Lá o império das trevas. As pessoas que estavam lá, fazendo o que elas estavam fazendo, ouvindo o que elas estavam ouvindo. É claro, notório, ali estava o império das trevas. É para essas pessoas que precisamos pregar o evangelho da graça, o evangelho da libertação, o evangelho da restauração, o evangelho que traz vida em abundância. Do nosso lado há pessoas que não fazem parte do mesmo reino que nós fazemos. Talvez na sua família, no seu trabalho, talvez os seus clientes, você está ali junto com eles, pessoas boas. Não são cidadãos da mesma terra que você é, que precisam ouvir que há 2000 anos atrás, os céus se fenderam, e Ele veio, e Ele pisou aqui na terra, cheio de graça e de verdade. Não foi para trazer condenação, não foi para trazer juízo. Essa é a principal mensagem do reino. Ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra, e trouxe salvação, e trouxe libertação, e trouxe cura. Essas três verdades, o amor, a justiça e a graça do Senhor Jesus, são os assuntos mais profundos na palavra de Deus. Nós vemos Paulo falando, acho que para a igreja de Corinto, que eles ainda eram bebês na fé, eles não poderiam ouvir algo mais profundo, eles ainda estavam falando de coisas muito rasas. E muitas pessoas pensam que Paulo estava falando aí dos cavaleiros do Apocalipse, daquelas coisas mais profundas da palavra de Deus. Não há nada mais profundo do que o amor de Deus, a justiça de Deus, a justiça de Cristo que foi imputada a nós, e o favor imerecido. A nossa vida cristã, ela é vivida com intensidade por causa do favor de Deus que já está sobre a nossa vida. Nós podemos desfrutar dessa vida maravilhosa em Cristo, porque nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira, que estabeleceu um reino aqui nesse planeta, e nos colocou nesse reino, esse reino sempre eterno, que não terá fim, que nós já estamos vivendo, fazemos parte dele. E nós precisamos ter revelação dessas verdades, para vivermos uma vida abençoada e frutífera, em todas as áreas. Quer uma vida abençoada e frutífera no seu casamento? Busque a revelação do amor de Deus, busque a revelação da justiça de Deus, que está sobre você, marido, e sobre você, esposa. A mesma justiça que foi imputada a você, marido, foi imputada a você, esposa. Agora, pois, já nenhuma condenação há sobre você, marido, mas não há sobre você também, esposa. Precisamos ter a revelação dessa verdade, para que nós possamos viver na liberdade da glória dos filhos de Deus, inclusive dentro da nossa casa, do relacionamento conjugal. É muito bom falar da graça de Deus aqui do prédio, mas é muito melhor viver dentro da minha casa, compartilhando dessa vida, porque é a vida que nos foi dada. Não nos foi dada apenas para você pegar, embrulhar e guardar no guarda-roupa, é para viver. O evangelho da graça é para você viver ele, não é uma teologia, não é uma teoria, não é uma doutrina, é um estilo de vida. Eu estava vendo um programa, esses canais fechados aí, falando de um povo antigo, eu não lembro nem de onde, acho que eram os maias. Eles tinham lá uma sociedade muito organizada, e eles tinham uma religião. E uma das coisas que aqueles estudiosos lá da cultura, da religião maia, falou, eles não tinham uma vida separada da vida religiosa. A própria vida dele, de plantar, de colher, de conviver na sociedade, não era separado da religião. A vida deles era a religião. Eles não viviam uma vida no templo e outra vida secular, não tinha vida secular. O relacionamento deles na sociedade era de acordo com a religião. Um povo maligno, um povo que oferecia sacrifícios humanos todos os dias, para que o sol nascesse de novo. E quando eles queriam lá uma batalha, eles sacrificavam muito mais pessoas. Mas eles viviam conforme a fé deles. Por isso nós precisamos da revelação do evangelho da graça. Uma revelação tamanha para que você possa agora ser a própria graça de Deus aonde você está. Se a expressão do amor de Deus aonde você está. Se a expressão da justiça de Deus aonde você está.
Por isso nós pregamos todos os domingos a respeito do amor de Deus, da justiça de Deus e desse favor imerecido. E aí nós vamos poder viver uma vida de vitória em todas as áreas. Esse tripé, o amor de Deus, a justiça de Deus e o favor, é também a base para prevalecermos contra os ataques do diabo. Quando o rio que vem sobre a nossa vida, contra as tempestades que se levantam, é esse evangelho da graça que Jesus chama de rocha. Jesus é o evangelho, Jesus é a graça de Deus e Jesus é a rocha. Por isso ele fala lá no evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as palavras de Cristo, não é as palavras de Moisés, todo aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, o diabo se levantando, e a casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Foi edificada. O que pode vir, o que tem vindo na sua vida, que pode ser comparado aqui? A chuva, os rios transbordando, soprando os ventos, atacando a sua casa, a sua vida. O que aconteceu? Essa pandemia faz parte de tudo isso aqui que Jesus está falando. Mas se nós estivermos firmados nesse evangelho da graça, no amor de Deus, com a revelação de que já fomos feitos justiça de Deus em Cristo, isso aqui não vai nos afetar. Não vai fazer nós virarmos mais um crente desigrejado, lá fora da igreja, falando que o mundo é melhor do que a igreja. O que nós precisamos é da revelação, que Ele nos amou de tal maneira, e fez a justiça na cruz, e liberou sobre nós o favor dEle, para que nós possamos viver debaixo desse favor. Então a revelação dessas três verdades mais poderosas, elas têm o poder de transformar a nossa realidade e a realidade das pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão à nossa volta estão precisando ouvir que são amados. Todos os encontros, na hora do amor de Deus, a gente faz um apelo. Se tem alguém aqui que nunca ouviu alguém falando para você, eu te amo, vem aqui na frente. E foi assim, muito triste. Muitas crianças saíram e vieram aqui na frente. Nunca ouviu o pai falando eu te amo, nunca ouviu a mãe falando eu te amo. Muitos nem conhecem o pai, nem sabem quem é o pai. Nunca viu um avô, uma avó. Se perguntar quantos ouviram xingamentos, amaldiçoados, aí tem um monte que ouviu. Mas eu te amo, não ouviram. E eu estou aqui todo domingo falando para você, tem alguém que ama você profundamente. Ama e provou esse amor de uma maneira extraordinária, sobrenatural, imensurável. E nós podemos compartilhar desse amor com essas pessoas. Um encontro aqui, quando ministrar o amor de Deus sobre a vida dessas crianças, você vê algo brilhando. Crianças que vivem o inferno dentro de casa, quando chega aqui, que as irmãs abraçam, que as irmãs falam que eles são importantes. Você é importante, você é filha de Deus. Você vê o olhinho delas brilharem. Você vê elas como que desabrochando, como uma flor desabrochando. Não tem preço isso para nós. Esse preço foi pago lá na cruz, e nós podemos falar, e mais do que podemos, nós devemos falar. Quanto mais pessoas nós falarmos dessa verdade do amor de Deus, mais pessoas vão ter o seu olho brilhando. Esse mundo maldito está me amaldiçoando, está falando que eu não presto, está falando que eu não vou quebrar, vou ser nada nesse mundo. Tem alguém do céu falando, você é meu filho amado, em você eu tenho todo o meu prazer. Essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar, o amor de Deus. Nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta causa, por causa do Evangelho, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, com todos os irmãos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer
O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui Paulo está fazendo uma das orações mais importantes do Novo Testamento. Paulo está orando para que a igreja tenha a revelação da dimensão do amor de Deus. Ele mesmo fala, excede o nosso entendimento, excede a nossa capacidade de compreender. Mas ele está falando aqui que nós devemos buscar compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus. É uma oração de intercessão para que a igreja tenha a revelação do amor que foi manifesto lá na cruz. Nós sabemos que o amor de Deus é a base para tudo na nossa vida, para todos os nossos relacionamentos. É o amor de Deus que traz cura para o nosso passado, nossos traumas, nossas limitações, nossas falhas, que traz segurança para o nosso presente e paz para o nosso futuro. É a certeza de que você é amado pelo Deus Todo-Poderoso, que te amou de tal maneira, que estava contigo todos os dias da sua vida. É a certeza de que você é amado, que traz cura, que traz libertação em relação às coisas do passado, que traz segurança para você viver o dia de hoje, diante de todas as tempestades, o rio arrojando, o vento, o diabo se levantando. Traz segurança, nós podemos permanecer, porque nós sabemos que Ele nos ama. E traz paz para nós sonharmos com o nosso futuro. Traz paz para você agora projetar o seu futuro nele, para cumprir o propósito dele na sua vida. Nessa oração, Paulo está clamando para que tenhamos revelação das dimensões do amor de Cristo, para sermos cheios da plenitude de Deus. Há algo que nós precisamos crescer, né? A revelação é progressiva. A revelação é como a Bíblia fala, que a luz da aurora que vai crescendo, 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 até que seja o meio-dia, com o sol resplandecendo. Nós precisamos crescer cada dia mais nessa revelação do amor de Deus, para sermos cheios da plenitude de Deus. A plenitude de Deus é o todo Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus completo, de nós sermos cheios dele como Jesus foi cheio. Paulo fala, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse arraigado é enraizado. É quando nós estamos agora trabalhando para que nasça raiz desse amor no nosso coração. E quando fala de alicerçado, está falando de colocar um fundamento, um alicerce. A minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, deve estar enraizado nesse amor de Deus. Deve estar fundamentado com um alicerce sólido, para que eu possa viver uma vida abençoada e frutífera. Paulo está orando para que nós tenhamos uma fé firme, uma fé prevalecente, com raízes profundas, que irão nos sustentar quando vier a tempestade, a chuva, quando os rios se arrojarem contra nós, para que nós possamos permanecer sem sermos abalados. Mas o ponto central desse versículo que fala que habite Cristo no vosso coração, é quando ele fala arraigados e alicerçados em amor. É no amor dele. Devemos estar enraizados no amor dele. Devemos estar fundamentados, alicerçados no amor dele. Por isso eu afirmo mais uma vez, não há nada mais importante nas Escrituras do que ter revelação do amor de Deus, do quanto Ele nos ama. Tem uma frase do Santo Agostinho, aquele sacerdote católico que viveu lá no século IV, século XIV, na verdade. Ele diz que a medida do amor de Deus é o amor sem medida. A medida do amor de Deus é um amor sem medida, porque nós não conseguimos compreender o tamanho desse amor. Nós precisamos ter revelação. Nós devemos experimentar desse amor. Você não tem como falar para as pessoas. Paulo está falando aqui das dimensões, mas você só vai experimentar isso quando você experimentar o amor de Deus, quando você tiver a revelação do quanto esse amor já foi liberado e é derramado no seu coração. Porque as dimensões do amor de Deus são as dimensões do próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que veio das alturas, pisou aqui na terra, morreu com os braços abertos. A cruz mostra a altura, profundidade, largura e o comprimento do amor.
foi onde Jesus se entregou. As dimensões do amor de Deus e as dimensões do próprio Cristo. Quanto mais você conhece Ele, mais você experimenta dessas dimensões. Deus é amor. Jesus é Deus. João fala em 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu até falo, aquele que ainda não está amando, aquele que ainda não está expressando, é porque não experimentou o amor dele. É porque ainda não teve a vida transformada pela revelação do quanto você é amado. Nós sabemos, Jesus venceu a tentação do deserto com uma única frase. O diabo falou, se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele falou, eu não preciso transformar pedras em pães, eu sou filho, meu pai falou agora. Só que o meu pai falou que eu sou filho amado. Nós vencemos as tentações, os ataques do diabo com a revelação de que nós somos filhos amados. O Salmo 139 também fala dessas dimensões do amor de Deus. A Bíblia é maravilhosa, não é? Quando você está fazendo um sermão temático, usando um tema, você pega um texto, pega outro tema que fala. Olha o que o Salmo 139 diz a partir do verso 7. O salmista falando, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se estou acima nos céus, altura, no mais profundo abismo, profundidade, nos confins dos mares, largura e comprimento do amor de Deus, essa palavra me susterá, me agarrará, me segurar, não vai me soltar. Eu estava olhando o significado dessa palavra no original, é exatamente quando ele vai nos segurar com a sua destra fiel, não vai te abandonar, não vai te deixar. Se você faz a sua cama no mais profundo abismo, está falando de pecado. Se você está atolado no pecado, lá o Senhor está te segurando com a sua destra fiel, para tirar você de lá, porque você não é de lá, você é uma nova criatura, tem uma nova natureza. Mas se você está cheio do Espírito Santo, Shakalamanoi, lá também o Senhor está, lá também Ele não te deixa. Por que às vezes nós não vivemos assim? Porque nós não compreendemos. Nós ainda muitas vezes achamos que há uma condição para que Ele venha nos segurar com a sua destra fiel. Não há. E o salmista expressa isso aqui claramente. Para onde fugirei? Para lugar nenhum, não tem para onde fugir. Nem altura, nem largura, nem comprimento, nem profundidade, nada. Que ele está falando das dimensões do amor de Deus. Independente de onde você estiver, o amor de Deus te alcança, te salva, te fortalece e te segura com a sua destra fiel. Diga glória a Deus. Quando nós estamos falando de amor, de amar, a Bíblia nos ensina algo. A Bíblia nos dá uma definição desse amor. João, que é o discípulo amado, fala disso muitas vezes, mas em 1 João 4,10 ele diz, nisto consiste o amor, 2 pontos. João vai falar agora o que é o amor. Ele diz, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A definição de amor na Bíblia não está relacionado ao primeiro mandamento de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Não farás para ti nada de idolatria, nem Palmeiras, nem Flamengo, nem ídolos, nada. Isso é do Velho Testamento. João está definindo o amor aqui. O amor de Deus é o que Ele nos amou, não é o que nós amamos Ele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e provou o seu amor lá na cruz, quando Cristo morreu, quando ainda éramos pecadores. Essa é a definição. Ele nos amou primeiro. Na carta às igrejas, lá no livro de Apocalipse, o Senhor exorta uma igreja, a igreja de Éfeso. É uma sequência aquelas igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É uma sequência profética. E a primeira igreja que o Senhor fala é a igreja de Éfeso. E Ele exorta aquela igreja a voltar exatamente para a posição do amor dEle. Apocalipse 2,4, o Senhor diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende, muda sua mente e volta à prática das primeiras obras. Muitos irmãos fazem apelos, né? Pregam o amor de Deus e faz o apelo para que os irmãos, os crentes, né, antigos, os crentossauros, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, considerando que o primeiro amor é aquele amor que você sentiu quando você converteu. É aquele amor do novo convertido. Aquele novo convertido que experimentou do amor de Deus, então ele fica apaixonado, é uma paixão queimando no coração. Eu lembro quando eu converti, e há irmãos que não têm nenhuma sensibilidade. Uma vez eu era novo convertido, a gente estava dentro do carro, e muitos irmãos da igreja oraram por muito tempo por mim, né? A pastora mobilizou a igreja para orar, vai ser salvo em nome de Jesus, né? Ele não tem outra opção, vai ser salvo, né? E aí eu fui salvo e experimentei o amor de Deus. E estava dentro do carro, e eu estava nessa paixão, né? E aí um irmão foi e falou assim: nossa, quando alguém converte como você converteu, é muito bom, que renova a nossa fé, né? Pena que esse primeiro amor passa. Aquele irmão estava lá dentro do carro junto conosco e falou isso: o primeiro amor passa. Eu estou aqui hoje para falar para você que o primeiro amor não passa. Nós devemos voltar para ele, porque o primeiro amor não é esse amor do novo convertido pelo Senhor. O primeiro amor é o amor dele. É o amor com que ele nos amou. Por que o novo convertido tem essa expressão? Porque ele acabou de experimentar desse amor, ele está embriagado com esse amor. Qualquer pessoa que fala de Jesus, cadê Jesus? O que é Jesus? Fala para mim aí. O novo convertido está embriagado. O novo convertido é aquele cara que estava no império das trevas destruído. E agora ele experimentou de um amor tão grande, ele experimentou o primeiro amor, e agora ele está completamente tomado desse amor. E quando nós vemos alguém vivendo essa intensidade desse amor, nós temos que ir lá e falar: eu vou voltar para esse amor, é hoje. Porque ele está desse jeito, é porque ele acabou de experimentar o primeiro amor, que eu posso experimentar todos os dias. Eu não vou jogar um balde de água fria nele. Vai passar, né? Vai passar se você cair como a igreja de Éfeso caiu. Lembra-te de onde caíste. Há um momento que as pessoas perdem esse frescor do amor de Deus. Eles esquecem desse amor e começam a fazer as coisas como que uma obrigação. Esquece de que esse amor te salvou. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a salvação. E você foi salvo porque ele te amou de tal maneira. Mas aí as pessoas esquecem disso. E começa agora: eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E começa a fazer muitas coisas por obrigação. Se você ler a carta para a igreja de Éfeso, o Senhor fala para eles: conheço o seu trabalho, o seu labor, sua perseverança. Era uma igreja que fazia muitas coisas. O Senhor está falando para eles: eu só quero que vocês voltem ao primeiro amor. Inclusive o vencedor da igreja de Éfeso era aquele que ia entender. Aquele que vai reinar com Cristo no milênio é aquele que vai lembrar de onde caiu e voltar à prática das primeiras obras por amor. Não é por obras, é por amor. E aí, falando das igrejas, a próxima igreja depois de Éfeso é a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Tem duas igrejas perseguidas ali. A outra é Filadélfia. E as duas igrejas são perseguidas por quê? Por causa do amor de Deus. Todo aquele que está vivendo como Éfeso, que caiu do primeiro amor e volta para o primeiro amor, a hora que você começar a viver essa paixão novamente no seu coração, não é a paixão sua, é o amor dele, essa paixão dele por nós. Quando você começa a viver debaixo dessa revelação do quanto você é amado, e você começa a expressar o amor de Deus, e você se torna aquela pessoa amorosa que todo mundo quer andar com você. Você é o líder de célula, todo mundo quer ir para a sua célula, porque você é uma pessoa que ama incondicionalmente. Você não é uma pessoa que julga, que aponta o dedo. Você é um pastor que ama as ovelhas do Senhor como Ele ama. Todas as vezes que você entende e começa a viver piedosamente, expressando o amor de Deus, a perseguição virá, sim ou não? A perseguição virá. Se você é um líder de célula, e você é alguém que expressa esse amor, e você está amando as pessoas começam a olhar e quer andar com você. Quem é que vai te perseguir? As pessoas lá do mundo? Não, as pessoas do mundo vai converter, vai para a sua célula. Quem vai te perseguir é os crentes que caiu do amor, caiu do primeiro amor, que precisa voltar para ser a expressão do amor de Deus.
Nós precisamos voltar para o primeiro amor. Pastor, onde é que está a base teológica de que o primeiro amor é o amor dele, né? A palavra que fala aqui para voltar ao primeiro amor, no grego é protos, que é a mesma palavra usada quando João diz, lá em 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você só pode amar como ele amou, quando você experimenta o amor que ele te amou primeiro. O amor que o Senhor está falando para a igreja de Éfeso, é o amor que ele amou eles primeiro. Quando eles converteram, que eles conheceram esse amor, nasceram de novo. Nasceram de novo para viver na dimensão desse amor, que não dá para medir, que excede o entendimento. É tão grande que nós não conseguimos mensurar. O primeiro amor não é o amor do novo convertido, é o amor de Deus por nós. Então esse versículo ali da igreja de Efésio ficaria assim: tenho porém contra ti que afastaram, se esqueceram, abandonaram o meu amor, que é o primeiro amor. Volta para o meu amor. As pessoas gostam de usar essas cartas para trazer condenação. Arrepende e volta, senão eu te mando para o inferno. O Senhor só está chamando você para voltar para o amor dele. Tem algum trabalho, você tem que fazer alguma coisa para ser digno do amor de Deus? Não, eu até quero voltar, né? Desviados às vezes passa por esse drama, né? Eu preciso mudar minha vida primeiro, para depois eu voltar para a igreja. O que mais tem nesse mundo são desviados. Desviado é diferente de desigrejado. Desigrejado é uma opção. Desviados são aqueles que aconteceu alguma coisa, eles estão lá fora sofrendo, chorando, querendo voltar para o primeiro amor, mas o diabo está oprimindo eles. Precisa alguém chegar e falar para eles: o Senhor está falando para você, volta para o amor dele. Volta para o amor dele. Lá é o lugar que ele preparou para você. O Senhor não preparou uma fábrica para você trabalhar. O Senhor não preparou agora o evangelismo para você fabricar novos crentes. O Senhor falou para você amar como ele amou. Desfruta do amor dele, seja a expressão do amor dele, e as pessoas serão atraídas para ele através da sua vida. Domingo passado o pastor Ricardo falou aqui a respeito de João 15. É que nós devemos permanecer. Ele leu João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma afirmação que algumas pessoas não entendem. Jesus está falando, sem mim nada podeis fazer. Mas ele fala no verso 9 de João 15, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no quê? No meu amor. Qual que é o amor do Senhor? O primeiro amor. Permanece no meu amor e você vai dar muito fruto. Você permanece, ele está falando, permaneça em mim e você vai dar muito fruto. Mas permanecer nele, no amor dele. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Não, pastor, eu já conheço, eu já senti, já experimentou. A Bíblia fala que excede o entendimento, há muito mais. Se você acha que você já experimentou todo o amor de Deus, vou falar para você, está enganado. Talvez você está na igreja de Éfeso, caiu do primeiro amor, abandonou o primeiro amor, porque você acha que já conhece o amor de Deus. Mas o próprio Paulo, a própria Bíblia fala que excede a nossa capacidade de entender. Há muito mais para se experimentar. Jesus fala que sem ele, sem permanecer no amor dele, nada podemos fazer. É verdade essa afirmação? Nada, você não pode fazer nada. A igreja de Éfeso fazia um monte de coisa. Tinha labor, perseverança, tinha trabalho. Eles faziam um monte de coisa. Mas Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 13, que não é que nada podemos fazer, é que nada disso aproveitará. A carta da igreja de Éfeso, o Senhor está falando para eles que tinha muitas obras, que tinha trabalho, que tinha labor, é que nada daquilo vai aproveitar, porque eles abandonaram o primeiro amor. Olha o que Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aqui é para os pentecostal, batizado no Espírito Santo, que flui todos os dons, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, sou profeta do Senhor. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, Shakalamanai. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres,
E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não é que você não está fazendo nada, não vai aproveitar. Não vai aproveitar onde? Não vai aproveitar diante de Deus. Porque toda obra que fazemos pelo meio do corpo tem que ser por causa do amor dele. Ele me amou de tal maneira, eu recebi tanta graça, eu fui justificado de uma justiça que eu jamais conseguiria alcançar. E por isso eu vou expressar esse amor, eu vou manifestar essa graça. E eu vou agora expressar a misericórdia, a graça dele, que é o favor imerecido. Eu estou compartilhando aquilo que eu recebi, porque senão nada disso aproveitará. Não adianta nada, não adianta pregar o evangelho da graça, se não for por amor, nada disso aproveitará. Você pode ser o maior evangelista que ganhou milhões de pessoas, se não tiver amor, nada aproveitará. Você pode ressuscitar mortos, se não tiver amor, nada disso te aproveitará. Por isso que Jesus fala no evangelho, né? Que naquele dia, lá do tribunal de Cristo, no dia das bodas do Cordeiro, a entrada agora na manifestação do reino, pessoas vão chegar, no seu nome expulsamos demônio, curamos enfermos. E o Senhor vai falar para eles fizeram mesmo, não estão mentindo não. Não vos conheço. Por quê? Porque não foi fruto do primeiro amor. Não foi fruto do amor de Deus. Por isso que a base da nossa vida é o amor de Deus. O que importa não é o quanto nós amamos, mas o quanto Ele nos ama. Porque quando eu compreendo o quanto eu sou amado, o amor primeiro que se manifestou, então agora eu posso amar. E é por isso que nós pregamos essa mensagem. Irmãos, fala conosco, o pastor Luiz sempre comenta isso. Tem irmãos que ficam nervosos, tem irmão chateado que todo domingo Deus te ama, Ele te ama, Ele te ama. Não existe uma mensagem mais importante do que essa. Pessoas às vezes deixam de vir no culto. Não, eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar que Deus me ama, eu já sei. Quantas vezes você fala para pessoas lá fora que você os ama? Que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Já está cansado de ouvir aqui no culto que o Senhor te ama, que Ele te amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho. O que isso produziu na sua vida lá fora? Quantas pessoas você tem falado lá fora que você ama? Na sua casa, todo dia você fala para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos: eu amo você, e eu amo porque Ele me amou primeiro. Tem pessoas que não entendem por que nós estamos pregando o amor de Deus. É para que você seja a expressão dele lá fora. O que esse mundo está precisando não é de presidente, não é de governador. Esse mundo está precisando do amor de Deus, da revelação do amor de Deus. E o amor dele foi manifesto para que você pudesse amar, começando dentro da sua casa, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus vizinhos, aqueles vizinhos canseira, barulhento, aquele colega de trabalho chato. Eu amo você porque Ele me amou primeiro. Quem te amou primeiro? Jesus amou e provou o amor lá na cruz. Que conversa fiada é essa? Eu estou te falando a verdade. Quando nós começarmos a falar para as pessoas do nosso lado, que talvez nem sabe que você é crente, que você o ama porque Ele te amou primeiro, você vai ver as pessoas calarem do seu lado. É por isso que todo domingo nós estamos aqui para falar, e eu falo de novo. Ele amou você de tal maneira, Ele ama você, Ele provou o seu amor por você, para que você seja cheio desse amor. Conheça esse amor, as dimensões desse amor, para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Diga amém. A segunda verdade mais poderosa, a justiça de Cristo. Nós falamos disso aqui quase todos os domingos. Paulo falando aos Filipenses também. Filipenses 3, a partir do verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo também fala à igreja de Corinto, primeira carta, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. E ainda a igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o segundo assunto mais importante da palavra de Deus. É a justiça de Cristo que foi imputada a nós.
Paulo está falando da importância de nós sermos achados nele, em Cristo. Por quê? Porque nele nós fomos justificados. A nossa justificação, redenção está nele. Ele não nos deu, ele mesmo é a nossa redenção. Nós precisamos tirar esse entendimento errado de que eu recebi a salvação e agora eu vou viver a minha salvação. Não, a sua salvação é ele. Quando nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de uma pessoa. Nós vemos Tiago falando algo que nós sempre falamos aqui, Tiago 5, verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós podemos chegar diante de Deus, orarmos e cremos nessa oração. Mas o céu só responde à oração de uma pessoa, do justo. Não é dos justos. O céu só responde à oração de uma pessoa, o justo. Jesus é o justo. Ele é a justiça. Precisamos compreender isso. Então, como é que nós podemos fazer isso? Só quem é justo tem os céus abertos. Só quem é justo tem acesso ao Pai. O que é a justificação segundo o padrão de Deus? É o ato de Deus aprovar uma pessoa de acordo com o seu padrão. E o padrão de Deus é a lei. Aí nós vamos lá para Moisés. A lei de Moisés é o padrão de santidade. Quer ser justo pelo esforço próprio? Cumpra toda a lei. Se você cumprir toda a lei, aí você está chegando lá no padrão de justiça. E mesmo às vezes a gente achando que somos justos por causa do nosso comportamento. Alô? Testando. Deus. Às vezes algumas pessoas pensam que são justos por causa do comportamento, né? Mas a nossa justiça não é nada diante da justiça de Deus, diante do padrão dele. Por quê? Porque ele mesmo é o padrão. Jesus é Deus e ele é o padrão, ele é o prumo. Você às vezes está bem na fita, você está vivendo a sua vida em santidade, mas quando você se aproxima do Senhor Jesus, humilde de espírito, manso, que chora, fome e sede de justiça, pacificador, aí você vê que há algo em você que ainda não bate com a justiça dele. Começa lá na bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, aquele que realmente é humilde, não é aquele que tem uma atitude humilde, é aquele que é humilde. Esse é o padrão de Deus que é inatingível por qualquer um de nós. Nenhum homem na terra atingiu esse padrão de justiça. Então, como é que nós podemos ter a nossa oração respondida? A resposta é ser achado em Cristo, como Paulo falou. Paulo fala que nós devemos ser achados nele, porque ele é o justo. E quando nós somos achados nele, quando nós somos achados nele, ele que é o justo, nós recebemos a sua justiça. Nós vemos João falando, 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o quê? O justo. Ele é o justo. A nossa vida cristã está nele. Paulo fala que nós estamos ocultos em Cristo, em Deus. Então nós só podemos nos achegar diante do Pai porque estamos nele. Se nós deixarmos ele, nós não temos justiça própria. A boa notícia é que ele nos sustenta, nos sustém com a sua destra fiel. Ele não nos deixa. A partir do momento que você creu com o coração, confessou com a boca, você passou a fazer parte dele. Você foi colocado nele. Mas nós precisamos viver nessa dimensão. A justiça foi imputada a nós. E agora nós podemos chegar diante do Pai. Os céus estão abertos sobre nós por causa do justo. Quando nós fomos colocados neles, nós recebemos a sua justiça. E nós nos tornamos justos como ele é. Totalmente perdoado. Não há mais condenação. Ministrei algumas semanas atrás. Todos os nossos pecados foram perdoados. Parece que tem pessoas que ficam incomodadas com isso, né? Está falando demais disso. Todos os seus pecados estão perdoados. Todos. O que você vai cometer amanhã está perdoado. Por quê? Porque você está oculto nele. Deus olha para você e vê ele. Por isso,
todos os seus pecados estão perdoados, porque você está agora na justiça dele. E como é que isso aconteceu, pastor? O Pai nos colocou nele. Romanos 3:24. Pensai nas coisas lá do alto, para de pensar nas coisas aqui na terra, olha para os céus, não nas que são aqui na terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui está o nosso maior milagre. O dia que você nasceu de novo, esse é o maior milagre, não existe milagre maior na sua vida. Nós às vezes oramos por prosperidade, oramos por ser curado, oramos por muitos milagres, mas o Senhor, Deus fala, né, que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com Ele, porque nós estamos nele, todas as coisas. O maior milagre é Ele. Não existe vida cristã fora de Cristo, a vida cristã é em Cristo. E quando nós permanecemos nele, com a revelação da justiça, então nós vivemos agora sem condenação, sem Calvário. Sem condenação, sem acusação. Essa foi a troca do Calvário, né? A teologia fala da substituição. Nós fomos substituídos. Quando Ele morreu, morreu no nosso lugar. E a justiça dele foi imputada a nós. Porque Ele morreu sendo justo. Ele não tinha que morrer. O salário do pecado é a morte. Pecadores eram nós. Ele não tinha pecado, mas Ele morreu no nosso lugar. Nos substituiu. Foi isso que Deus Pai fez, colocando Ele no nosso lugar. E hoje nós podemos crer que Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, ressuscitamos para uma nova vida. Nós não somos justos por causa do nosso comportamento. Nós somos justos porque nós estamos ocultos nele diante de Deus. É bem simples entender. É como quando uma mulher pobre casa com um homem muito rico. Ela se torna rica pelo casamento. Mulher pobre, endividada, não tem nada. Casou com um homem muito rico. Pelo casamento, ela se tornou rico. Você, nós, casamos com Cristo. Tudo que é dele passou a ser nosso. A justiça dele passou a ser nossa. Ele é o justo. E hoje nós podemos dizer, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Diga, glória a Deus. E aí nós vemos João falando, 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No dia do juízo, e aqui aparece o dia maiúsculo, o dia do juízo é o dia de Cristo, o tribunal de Cristo, quando nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Naquele dia, nós estaremos lá, como Ele é, justo, nós seremos também julgados como justo. Diga glória a Deus. E o que eu preciso fazer, pastor? A única coisa é permanecer nele, crendo na justificação que procede da cruz, crendo que fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Essa é uma verdade poderosa que não deve esquecer nunca, porque é por causa dessa justiça legalizada, chancelada, assinada com tinta de sangue, é que sobre nós não há mais condenação. A terceira verdade, quero terminar rapidamente, é a graça de Deus. A terceira verdade mais poderosa. A graça de Deus, os irmãos sabem, é Deus dando tudo para quem não merece nada. É esse favor imerecido que é a chave para termos sucesso na nossa vida cristã, profissional, familiar e espiritual. É esse favor imerecido que já foi liberado sobre nós. Todos nós podemos viver debaixo do favor de Deus, mas tem irmãos que não estão experimentando o favor de Deus. O favor foi liberado na cruz, como o perdão foi liberado na cruz, como a justiça foi liberada na cruz, como o amor foi manifesto na cruz. Mas tem irmãos que não estão experimentando o amor de Deus nem a justiça, que anda debaixo de condenação. E da mesma maneira, tem irmãos que não estão experimentando o favor de Deus. Quer um casamento abençoado? Entra debaixo do favor de Deus. Quer uma vida financeira abençoada? Entra debaixo do favor de Deus. Quer um ministério abençoado? Entra debaixo do favor de Deus. Confia nele, espera nele. A chave é o favor de Deus. Quando nós estamos debaixo do favor de Deus, os inimigos não podem nos vencer. O favor de Deus abre portas. O favor de Deus coloca pessoas do nosso lado que vai nos dar direção, que vai ser aquela pessoa de influência, que vai nos mostrar um caminho mais fácil.
as bênçãos começam a aparecer ao nosso redor. Nós só podemos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida por causa desse favor imerecido. Nós não cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida pelo esforço próprio. Você só pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida, que te criou para um propósito específico, quando você entra debaixo do favor de Deus. E você vê Paulo falando aqui, Paulo maduro na fé, que deixou tudo, rejeitou tudo, tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu, ele estava considerando como que refúgio. Tem uma versão que fala como que esterco. Ele estava como que desprezando toda a sabedoria que ele adquiriu secularmente, apenas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, do conhecimento desse amor, dessa justiça, para desfrutar desse favor. Nessa caminhada que Paulo chama de combater o combate, para cumprir o propósito, nós encontraremos muitos obstáculos, inimigos se levantarão, nós enfrentaremos dificuldades, mas temos a boa notícia, que nós temos uma grande vantagem sobre todos os nossos inimigos. Nós podemos estar debaixo do favor de Deus, e tudo quanto nós fizermos debaixo desse favor, nós seremos abençoados. É um versículo no Salmo 127, verso 2, que alguns irmãos não compreendem. Aqui o salmista está falando, inspirado pelo Espírito Santo. Útil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Tem alguns irmãos preguiçosos que amam esse versículo aqui. Que é isso, pastor? Irmão, você precisa trabalhar, precisa procurar um emprego. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Irmão, sua família está precisando de sustentar. Aos seus amados, eu creio, mas eu creio nessa verdade, né? Mas aí você tem um problema teológico. Você vai fazer uma exegese aqui. Paulo fala que aquele que não trabalha também não come. Então nós temos agora aqui uma contradição na Bíblia. Tem uma contradição. Paulo está enganado. Imagina Paulo chegando lá para a igreja lá e falando: aquele que não trabalha não come. Aí o irmãozinho levanta, pega as escrituras. Não conheceis o poder de Deus nem as escrituras. Aqui está falando que aos seus amados ele dá enquanto dorme, Paulo. Você não está entendendo. Eu creio na palavra de Deus, mas não é isso que está falando. Isso é apenas para pessoas preguiçosas. O levantar de madrugada, o deitar tarde, o comer o pão que penosamente granjeaste, ele é a resposta do favor de Deus que já foi liberado. Deus não está anulando uma coisa para te conceder outra. Enquanto você dorme, o Senhor libera favor sobre a sua vida. Enquanto você está descansando, o contexto que foi falado do salmista aqui é a lavoura, as pessoas do campo. Então o cidadão levantava de manhã, madrugada, ia para o campo, plantava semente, e ali suando, né, voltava para casa tarde, trabalhando, e ele ia dormir. Deus mandava a chuva, mandava o sol, a planta crescia e dava o fruto, porque estava debaixo do favor de Deus. Ah, pastor, todo mundo que planta colhe, você tem certeza disso? Eu sou um homem que nasci na fazenda, na roça, Goiás lá. O povo planta, às vezes planta e não nasce, às vezes planta e a praga vem e toma conta. O que o Senhor está falando aqui é que a resposta do seu levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque essa terra se tornou maldita, ela vai acontecer enquanto você dorme. O fruto do seu levantar de madrugada, deitar à tarde, é porque você está debaixo do favor de Deus, que você vai lá e faz o seu trabalho, mas espera a recompensa do Senhor. Então é o contrário do que às vezes alguns falam, né? Quando você levanta de madrugada, dorme tarde, luta pelo pão, antes de você sair para semear, o Senhor já tinha liberado o seu favor sobre a sua vida. Quando cremos nessa verdade poderosa, podemos encher o nosso coração de expectativa. Quando você vai liderar uma célula, quando você vai fazer um evangelismo, quando você sai para arrumar um emprego, quando você está lá no seu trabalho, você pode agora ter essa expectativa, que você está levantando de madrugada, você está fazendo o que tem que fazer, você pode ter essa expectativa de que Deus vai te surpreender, por causa do favor dele sobre a sua vida. O favor de Deus não pode impedir que problemas venham, que os inimigos se levantem, mas o favor de Deus nos dá graça e sabedoria, para prevalecermos contra todos eles, para vencermos cada um deles. O que nós temos que fazer
é permanecer no favor de Deus. Permanecemos debaixo do favor de Deus. Essas três verdades mais poderosas estão interligadas. Se você permanecer em Cristo, permanecer no amor dele, crendo na justiça dele, você está pronto para desfrutar do favor de Deus. Não olhe para você, não olhe para suas fraquezas, não olhe para o seu limite, para os seus limites. Olhe para a graça de Deus que já foi concedida. O Senhor só abençoa aqueles que sabem que não merecem, mas que creem que são amados e que foram feitos justos em Cristo. Com essa revelação, nós podemos viver a nossa vida no sobrenatural. Então, quando nós vamos orar, você não deve orar contando para Deus os seus problemas, murmurando da situação. Você deve orar pedindo o favor de Deus. Está com um problema no casamento? Não fica falando para Deus tanto que seu marido é chato, não. Tanto que seu marido é difícil, ou com a sua esposa, ou seus filhos. Não fica falando para Deus o trabalho que seu filho dá, não. Senhor, me conceda favor, sabedoria para me lidar com essa situação. Manda o seu Espírito para operar nessa situação. Ficar murmurando diante de Deus, falando as suas dificuldades, Ele já sabe de tudo isso. O Senhor espera que você creia no favor imerecido. A esposa que não ora para o marido mudar de vida, porque um dia ela pecou. E o marido agora magoado fica torturando ela. O inverso também é verdade. E aí fica com medo de orar a Deus para mudar aquela história. Porque ela acha que ela está sofrendo as consequências dos seus atos. Essa é a hora de você saber que você não merece. E é para essas pessoas que a graça e o favor vêm. Aqueles que chegam diante de Deus reivindicando o favor, não recebe. Porque se você merece, não é graça, é pagamento. A bênção vem sobre todos aqueles que sabem que não merecem, mas que chegam confiado na graça. Você vê isso nas pessoas que chegaram diante do Senhor, nos evangelhos. Nós só podemos experimentar do favor de Deus quando não estamos debaixo de acusação. Pessoas que vivem debaixo de condenação, debaixo de acusação, não há favor. Porque a acusação e a condenação vêm porque você está agora com a revelação da lei de Moisés. Que você falhou, o diabo te acusou, você aceitou, não tem favor. O favor é quando você sabe que não merece. É aquela santa cara de pau de chegar diante de Deus. Senhor, eu sei que eu errei pela 1000ª vez, mas eu confio na graça do Senhor. Eu sei que eu não mereço nada. Se fosse uma fila por merecimento, eu seria o último, mas eu estou aqui para receber a graça do Senhor, o favor do Senhor. É esse que recebe o favor, que ele chega completamente despido. Não tenho nada para trocar pelo Senhor, muito pelo contrário. O Senhor sabe da minha condição, o diabo sabe, todo mundo sabe. Mas eu estou aqui, é por causa da graça que foi manifesta. Muda meu marido, muda minha esposa, muda o meu patrão, muda meu pai, minha mãe, muda meu pastor. Fala para ele pregar outra coisa, parar de falar do amor de Deus. Você não pode ter o favor de Deus se ficar tentando conquistar o favor de Deus, merecer o favor de Deus. O favor de Deus também não manifesta se vivemos com medo de Deus, de que alguma coisa ruim vai acontecer, porque você não fez o que deveria ter feito. Eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu fiz a coisa errada, agora eu estou esperando o juízo de Deus. Não tem favor. O favor vem para aqueles que sabem que não merecem. Todos os nossos pecados, nossas falhas já foram pagas, e a graça de Deus já foi liberada sobre a nossa vida. Estou falando para uma pessoa específica aqui. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida, você foi escolhido por Ele. Todos os seus pecados foram perdoados lá na cruz, todos. A blasfêmia, todos. O afastar dele, o não permanecer nele. Às vezes tem pessoas dentro da igreja, mas não está em Cristo. Está vivendo no meio dos irmãos, está liderando célula, você é pastor, não está em Cristo. Não está no amor dele. A igreja de Éfeso é um exemplo. Era uma igreja poderosa que tinha muitas obras, mas não estava no amor dele, não estava permanecendo no amor dele. Para você que está aqui hoje, talvez veio aqui para se reconciliar. Não importa o que aconteceu, importa que você está aqui hoje, confiando na graça dele.
Ele vai te abençoar e vai mudar a sua história. E vai encher o seu coração dele desse amor, da revelação da justiça que já foi realizada na cruz, para você sair daqui hoje vivendo uma nova vida que já te foi dada. No dia que você creu nele, que você viveu aquele primeiro amor, porque você experimentou o amor dele. Vai encher seu coração de novo. Se tem algum arrependimento, mudança de mente que nós precisamos realizar na nossa vida, é voltar à prática das primeiras obras por amor. Não é por merecimento. Nós já fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Essas 3 verdades mais poderosas, de que você é amado, Ele te ama, que você foi feito justiça de Deus, e que o favor imerecido, não é favor merecido, é o favor imerecido, já foi liberado sobre a sua vida. Jesus nos chama, permaneça no meu amor, na justiça e debaixo desse favor. Permaneça, tenha revelação, medite. Eu já compartilhei aqui o esboço dessa mensagem. Muitas outras mensagens temos compartilhado a respeito disso. Se você não está vivendo nessa dimensão do amor de Deus, com essa revelação de que agora já não há mais condenação, porque você foi feito justiça. E se você não tem experimentado o favor de Deus, para desfrutar daquilo que você tem buscado diante de Deus, medite nessa mensagem. Queria convidar você a ficar de pé, a equipe de louvor, para subir aqui.